noite, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, ou boa tarde, ou boa madrugada, ou bom dia, enfim, a hora que vocês acolherem essa nossa live, que já ficamos agradecidos por isso, será um desses boa, significativamente boa estada. Culto do Evangelho no Lar. Este é o tema. O culto do Evangelho no Lar foi inaugurado, o primeiro deles, segundo Jesus no Lar, de Ney Lúcio, que é o livro que nós vamos estudar, na casa de Pedro, de Simão Pedro. Porque Jesus estava ali transitoriamente instalado ali. Ele percebeu, nosso mestre, que havia uma conversação fútil, inútil, que não fazia com que houvesse nenhuma construção espiritual. Aliás, conversação fútil e inútil, infelizmente 20 séculos depois, ainda é a nossa praxe. Podem observar. Reúnem-se 2, 3, 4, logo já começa a falar mal de fulano, mal da economia, mal do cachorro, mal do gato. E assim a coisa vai além. Jesus, percebendo esse tipo de conversação, de diálogo, ele resolveu chamar a atenção suavemente, como era do seu feitio, para se fazer um culto do Evangelho no lar. Ele não falou nada de culto do Evangelho no lar. Ele apenas perguntou a Pedro que, diante do pescado, o que ele faria? Quais os peixes ele levava para vender no mercado? Pedro pensou um pouquinho e disse: os maiores. Porque os menores eles não compram. E o que um oleiro, aquele indivíduo que trabalha com barro, faz para ter a forma que ele deseja? Pedro disse: olha, ele trabalha com as mãos até formosear aquilo que ele objetiva seja feito. O que o marceneiro faz? Perguntou Jesus a Pedro, com relação à madeira. Ora, mestre, ele se afeiçoa com a madeira, usa o enxó, usa o formão, usa o martelo, usa o serrote, para que ele possa, assim, construir o barco. Jesus disse: pois então, qual deve ser o teor das nossas conversas? Essas que levam uma finalidade, como a do pescador, a do oleiro, a do marceneiro? Ou devemos nos afastar do nosso Mestre Jesus? Esqueceram, diria eu, temporariamente. Porque às vezes a gente só lembra de Jesus quando estamos com a barriga cheia, com a saúde perfeita, com o estado econômico satisfatório. No mais, a gente costuma dizer: esse Deus não existe. E às vezes nem falamos nada, ignoramos a presença divina. É muito importante a gente observar isso. Por exemplo, colocar uma cadeira elétrica na minha piscina, e como meu querido Leandro aponta sempre com relação aos obsessores, a Elisa foi levantar um pouco a cadeira, pegou no deck, com a parte, digamos, de ferro da cadeira, uma delas praticamente se separou da outra, ficou no mínimo parafuso. E a gente
eu especificamente, poderia ter descido por essa cadeira, isso tudo tivesse acontecido, quem sabe aonde esse metal iria cair, o que iria fazer comigo. Então, a gente é sempre muito protegido, nós é que não percebemos a proteção. Nós ficamos bastante irritados, e eu digo isso por mim, quando algo não sai a contento. Nós queremos que todos pensem, ajam de uma maneira assim espetacular como julgamos que nós agimos. Então Jesus mostrou gradação diferente de profissões. Isso ele inaugurou ali o primeiro culto do Evangelho no lar. Embaixo do telhado, como dizer, é que forjam as almas. As reencarnações se dão ali embaixo do telhado, em regra. Eu, particularmente, nunca vi, pode ser que eu não vejo mesmo, né? Nunca fiquei sabendo que uma mulher tenha dado à luz à rua, sendo moradora de rua, ou moradora em situação de rua. Nós somos tão eufemísticos, né? Ao invés de falarmos moradores de rua, a gente tira o nome para esconder, a gente diz em situação de rua. Para a gente não abraçar aquela situação, a gente vai na drogaria, olha o nome, drogaria vem de droga, que são os remédios em sua maioria. E depois compramos e dizemos para as pessoas que ficam nos perguntando, aquelas pessoas enjoadas que ficam nos perguntando por que estão tomando isso ou aquilo, nós dissemos, não, isso aqui é apenas um remedinho. É um remedinho para dormir. E o sujeito dorme um tanto quanto bastante. O culto no lar é para reconectar nós a Jesus, representante de Deus na terra. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então não adianta ir logo no Pai, não consegue. Vamos pegar o nosso intercessor do Pai, que é Jesus, e vamos até Ele. Então vamos fazer um culto, uma egrégora de pessoas para louvarmos, pedirmos e agradecermos a Jesus, aos bons espíritos que estão ali, que Jesus tem inúmeros missionários e podem ter certeza que eles agem em torno de nós. Fé é isso. Eu volto a repetir, não vou cantar aqui, até porque o cantar é uma forma de espantar a obsessão, a música de Caetano Veloso e Maria Bethânia sobre fé. Fé é ter esse arrojo mesmo, fé é ter essa entrega mesmo, fé é ter, às vezes, até que botar para fora uma dor. Jesus, o exemplo de um espírito maior, ele era pego chorando. Fragilidade nunca. Tristeza por nós não darmos a ele a situação de que ele espera de nós. Então, o culto do Evangelho é uma conexão, uma conectividade do homem a Jesus. Daí porque o nome é bem acertado, culto do Evangelho no lar. É uma conexão. E eu mostrei para trás o tanto que nós andamos desconectos. Precisamos reconectar com o nosso Mestre Jesus. O nosso irmão mais velho, o nosso irmão carinhoso, cuidadoso, preocupado em nos ajudar. Bom, e então
se o conceito do Evangelho no Lar é exatamente conectar-se a Jesus, qual é a finalidade do Evangelho no Lar? A finalidade do Evangelho no Lar é nos proporcionar mais coragem, mais fé, mais alegria, mais esperança, menos pessimismo, porque tem aquela pessoa que traz o estresse dela para nós. 5 minutos, você estava até alegre. 5 minutos você conversa com essa pessoa, se você absorver, você já sai de lá arrasado. Raul Teixeira tem um exemplo interessante. Estavam em uma greve de professores da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E quando ele viu, ele é isso mesmo, temos que fazer, temos que acontecer e tal. Ali, sabe, todo alvoroçado. E aí, de repente, o que aconteceu? Camilo, seu guia, chama-lhe a um particular e diz: olha, você foi professor e ganhou muito numa vida aí atrás. E você, inclusive, não dava as aulas. Você ganhava sem trabalhar. Caiu a ficha do Raul na hora, né? Quer dizer, agora eu preciso trabalhar mesmo sem ganhar. Porque aí eu acerto o que eu resgato que está para trás. Olha só. Se a gente vai fazendo culto do Evangelho no Lar, a gente vai se definindo como cristão, vendo onde a gente está tendo dificuldades, pedindo a Jesus que nos ajude nessas dificuldades, trabalhando-nos também por essa dificuldade, porque ajuda-te que o céu te ajudará. Sem a gente fazer a nossa parte, não tem jeito. Fira delírio. Como eu escuto isso, assim, delirante. O espírita, segundo a Gênese, ele não acredita em milagres. Porque milagre, para ele, é derrogar, é alterar as leis divinas. E como todos somos iguais, jamais poderia alterar a lei divina. Mas alguém estava paralítico, estava desenganado e andou. Por 2 pontos ele andou. Ou por mérito, que deveria ter algum que valeria a pena mudar esse curso da caminhada dele, não derrogar as leis divinas, mudar o curso da caminhada dele, ou por misericórdia. Os espíritos se reúnem e falam: isso aqui não tem jeito, né? Vamos ajudá-lo, porque senão ele vai revoltar, ele vai perder uma reencarnação, e vamos aproximar dele da melhor maneira possível. Então, isso também é possível num processo de cura. E o Evangelho no Lar, feito com muito amor, ele pode naturalmente conduzir a processos de cura. Se merecedor, se nós formos merecedor, ou se estivermos no âmbito da misericórdia divina. Então, isso tudo é muito importante que a gente trabalhe com essas situações, com esses pontos de vistas maravilhosos. Tem uma liturgia, uma dogmática, uma forma específica de fazer o Evangelho do Lar? Não. De preferência, lê-se um trecho de um livro, comenta aquele trecho no dia a dia e lê o Evangelho segundo o Espiritismo para que ele venha nos solidificar aquela dificuldade ou aquele fato que não estava sendo ainda explorado e explicado para nós. Olha que coisa magnífica. Aberto aleatoriamente o livro, ou aberto e estudando sequencialmente também. De qualquer uma das formas, o resultado é o mesmo.